Desde a liturgia de ontem, o primeiro texto, a primeira leitura, está falando sobre a construção do templo. Ontem nós vimos o Salomão que chama os homens e mulheres das suas regiões para poderem adentrar no templo. Hoje nós temos na leitura dos reis a mesma coisa em que se fala sobre o templo. E aí o sacerdote vai perguntar, mas será que Deus habita mesmo uma coisa feita de tijolo, feito de pedra? Será que Deus habita? Então veja, a construção do templo se deu após a escravidão, a servidão que o povo viveu sobre o reinado de Nabucodonosor, na Babilônia. Quando eles voltam da Babilônia, a primeira coisa que eles fazem é reconstruir o templo antes de fazer as próprias casas. O primeiro trabalho foi iniciar a reconstrução do templo. Mas de onde vem essa ideia de que Deus habita um templo? Quando o povo de Israel sai do Egito, e ali não era um povo, era um aglutinado de pessoas, não era um povo no sentido sociológico, assim dizendo, no sentido do fenômeno da sociologia, era um grupado, não era um povo. Eles então começam a passar por um bom período no deserto. E ali naquele período de transição, levou falam-se 40 anos, mas pode ter sido bem mais do que 40 anos, supõe-se que foi bem mais que 40 anos, cerca de 120, 130 anos. Neste período, então o povo se estabeleceu em tribos, começa a surgir o conceito de povo. Ele se estabelece em tribos, as famosas 12 tribos de Israel. Dentre essas tribos, cada um tinha uma função. Havia a tribo do juiz, a tribo dos pastores, a tribo dos guerreiros e por aí vai. Dentre essas tribos, havia a tribo da família, a família de Melquisedeque. Ele se reúne e fala: "Oh, Deus nos tirou do Egito. Nós estamos caminhando aqui com Deus ou estamos caminhando sem Deus?" Não, caminhamos com Deus, porque Ele nos tirou do Egito. Então é necessário, já que nós temos as nossas tendas, nós moramos em nossas tendas, é necessário, é salutar, que o Senhor também tenha a sua tenda. Mas quem vai cuidar? E aí, na reunião em que tiveram, por óbvio, no livro do Êxodo, né? Então, por óbvio, eles retiram dentre aquelas tribos a família de Manassés, não, perdão, de Melquisedeque. E Melquisedeque passa a ser aqueles que vão cuidar da tenda onde Deus habita. Para que Deus pudesse habitar a tenda, começa a surgir o conceito de templo. Estão percebendo? Para que Deus habite esta tenda, é necessário que tenha um local para ele habitar. Eles chamam esse local de Kadosh. E o que tem nesse Kadosh? Existe a arca, eles se construíram uma arca chamada Arca da Aliança, e naquela Arca da Aliança, que foi o texto de ontem, na Arca da Aliança, eles colocaram as tábuas de Moisés, os chamados decálogos, os 10 mandamentos, colocaram as tábuas de Moisés e colocaram o cajado de Moisés e também um punhado de maná que eles comeram durante a fome, segundo a tradição, havia chovido maná do céu para eles. Ali ficava então a tenda. Quando o povo de Israel é feito no cativeiro do rei Nabucodonosor, ali esta arca da aliança se perde. Provavelmente terá sido derretida, né? Porque era de ouro, etc. Então essa arca se perde. E o povo fica meio que à deriva, sem saber, e agora? Deus está no nosso meio, Deus não está no nosso meio, porque se cresceu o conceito de que Deus habitava apenas, unicamente, na arca. Não havia o conceito de um Deus onipresente, isto é, estando em todos os lugares, uma presença em todos os lugares. A ideia que se tinha naquele momento é que Deus habitava tão somente e apenas o Kadosh, que Deus não está apenas no templo, mas Deus está onde dois, como é que é? Onde dois ou mais se reunirem em meu nome, Deus aí está. Mais ainda, Deus não está apenas no templo, Deus está em todo lugar. Quando você quiser orar a Deus, entra no teu quarto. Ó, você está sozinho, entra no teu quarto, feche a porta e ore ao teu Pai que está no céu. Então veja, ele começa a demonstrar que Deus está em todos os corações que o invocam e que o invocam verdadeiramente. Esta expressão de Jesus foi o que lhe causou a morte, porque à medida em que ele prega para o povo de Israel
e sobretudo aos sumos sacerdotes, aos escribas, aos fariseus, etc e tal, eles começaram a perceber que esta pregação de Jesus é perigosa. Perigosa. Porque ele está dizendo que Deus não está apenas no Kadosh, também está, porque Jesus frequentava o templo, mas não está apenas no Kadosh. Deus está em todo o coração que o invoca sinceramente. Esta pregação esvazia, estão percebendo? Ela esvazia o poder do templo. O templo detinha o poder de possuir Deus. O templo não era possuído por Deus, né? Mas o templo possuía Deus. O templo era dona de Deus. Os sacerdotes eram donos de Deus. Só eles tinham o poder de Deus. Quando Jesus começa a demonstrar que Deus se manifesta a todos de maneira indistinta, ao romano, ao centurião, ao sumo sacerdote Nicodemos, à mulher hemorroísa, a Madalena, aos leprosos, aos cegos, aos coxos, aos pecadores, ele começa a colocar Deus de maneira muito mais sensível, muito mais à mostra de todos nós. Ele coloca que Deus caminha ao nosso lado. Então nesse período, então, quando Jesus começa a fazer a pregação, ele acaba sendo o quê? Crucificado. Mas reparem, na sua crucifixão, o que ocorre quando ele então vai dizer tudo está consumado? O que ocorre no templo? Disse o texto, exatamente, disse o texto, o véu rasgou de alto a baixo. Não rasgou apenas um rasguinho, né? O véu, o que fazia o papel do véu que eu disse agora? Era ocultar a Deus, ocultar, esconder a face de Deus. Só o sumo sacerdote, nem o sacerdote podia entrar, só o sumo sacerdote podia entrar, só ele podia contemplar a face de Deus. Então quer dizer o quê? Quer dizer que Deus habita esta casa, mas habitando nesta casa, habita também no teu coração. Quando você busca Deus sinceramente, cada um que comunga se torna uma arca da aliança. Cada um que comunga se torna um templo de Deus. Fazia São Paulo, vós não sabeis que sois o templo de Deus? Temos, portanto, com a Eucaristia, capazes de transmitir Deus àqueles que nós encontrarmos ao longo do dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.